Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Kelvin, nosso intérprete, para esse bate-papo, sobre escolhas, consequências da nossa escolha. Olha que tema importante, né? Todas as nossas escolhas, as nossas decisões, elas implicam em consequências, para nós, para as pessoas que estão aí ao nosso redor, até mesmo para a comunidade, para o estado em que a gente vive. Por isso é importante a gente pensar, refletir sobre as nossas escolhas e pensar também nos impactos que essas escolhas podem, ocasionar na nossa vida e na vida das pessoas. Convido a vocês para a gente olhar os objetivos da nossa aula, Compreender que diante das escolhas é preciso ter consciência das consequências. Isso é muito importante, Nós sermos conscientes das consequências das nossas escolhas. Por isso, pensar sempre com ética, com respeito, com responsabilidade, respeitando a hierarquia que nós temos no colégio, na família, na sociedade, Mensurar, medir os impactos das consequências de nossas decisões. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão, principalmente as decisões mais difíceis, uma escolha de uma profissão, por exemplo, medir as consequências, das nossas decisões, dos nossos atos, das nossas falas, Mensurar sobre essas questões. Então aqui, todas as nossas escolhas e atitudes, elas geram consequências diretas ou indiretas em nossa existência. Conscientes ou não, as escolhas, elas são nossas, Mesmo que de forma inconsciente, são as nossas escolhas. Assim como as consequências delas também, Elas também pertencem a nós, mesmo que essas consequências atinjam aí outras pessoas. Por isso, pensar sempre nas consequências das nossas escolhas, impactando no momento atual e, em muitos casos, também no futuro, Pois o efeito das mesmas podem durar a vida toda. Aí, reitero novamente com vocês a importância da gente refletir, na hora de tomar uma decisão e quais as consequências que essa decisão tem sobre a nossa vida neste momento e ela pode impactar também ao longo da nossa vida, tá? Então nós devemos sempre refletir sobre as nossas escolhas, para que sejam sempre escolhas assertivas, Escolhas aí que tenham, como um pano de fundo, sejam pautadas na ética, sejam pautadas no respeito, na responsabilidade social, na responsabilidade ambiental. As consequências das nossas escolhas recaem sobre nós e recaem também sobre as pessoas que estão à nossa volta, podendo inclusive afetar, outras pessoas. Escolhas certas geram consequências positivas, Nossas escolhas, então, elas precisam ser as mais assertivas possíveis para que as consequências sejam consequências positivas, sejam consequências benéficas para nós, para as outras pessoas, para o meio em que a gente vive. Então, vamos sempre ter essa reflexão. Nossas escolhas. Então, quando a gente fala, algumas escolhas podem ser fáceis, outras escolhas, tomar uma decisão, pode não ser uma tarefa tão fácil, Às vezes a gente tem que decidir, entre uma coisa ou outra, decidir, por exemplo, um curso superior, decidir aí o que fazer em alguns momentos, e essas escolhas são escolhas, difíceis, que requer muita reflexão. Diante de várias alternativas, às vezes nós ficamos até pensando qual deve ser a melhor escolha. E quando ela envolve questões mais profundas, que podem trazer mudanças significativas, o processo de tomada de decisões é algo que exige muito de nós. Então, aquela expressão, não faça nada de cabeça quente, não tome nenhuma atitude, é muito válida. A gente precisa refletir sobre essas nossas escolhas, Principalmente em momentos aí de tensão, em momento aí, que a gente precisa tomar alguma decisão em meio a uma tensão, é necessário que a gente reflita muito bem sobre qual decisão a gente vai tomar, Por esses e outros motivos, pessoal, é muito importante, é necessário, que a gente tenha bastante atenção quando a gente for tomar alguma decisão.
A inteligência emocional e o autoconhecimento, eles são necessários, né, para lidar com o processo de tomadas de decisão. Então, a gente ter essa inteligência emocional e esse autoconhecimento. A gente tem discutido bastante essa necessidade da gente se conhecer, né? De conheça-te a ti mesmo para que a gente tome as melhores decisões para a nossa vida, né? Então, lidar com esse processo de tomada de decisão e com as consequências que virão depois de fazer uma escolha é algo que nós temos que priorizar, né? Nas nossas escolhas, na nossa vida dentro da escola, na nossa vida dentro, né, da nossa casa, na sociedade, né? A escolha, por exemplo, né, das nossas amizades, isso impacta, né, como a gente se comporta, né, qual é a visão que as pessoas têm da gente. Então nós vamos aí escolher as nossas amizades, escolher os caminhos que a gente vai seguir, sempre refletindo sobre as consequências, né? Uma tomada de decisão é basicamente uma escolha feita. Quando você toma uma decisão, você faz uma escolha, né? Trata-se de um processo cognitivo e esse processo, ele envolve razão e emoção, né? Quantas vezes a gente se depara ali, né? Nossa, eu preciso pensar mais com a razão, né? Eu tenho que pensar mais com a emoção. A gente sempre coloca na balança, como a imagem traz ali, né? A emoção representada pelo coração, a razão representada pelo cérebro, né? E essa questão, essa dualidade, né? De tomar uma decisão com a razão e com a emoção. Na maioria das vezes, a gente precisa pôr a racionalidade, a razão em primeiro lugar, né? Deixar um pouquinho a emoção ali em segundo plano para que a gente possa tomar as nossas decisões, né? Então, trata-se desse processo. Geralmente, a tomada de decisão é uma escolha entre várias alternativas, né? Não é simplesmente sim ou não, vou, não vou, quero, não quero, né? Eu começo a analisar as possibilidades para que eu tome uma decisão. Assim como envolve uma série de fatores, né? Então, cada decisão também gera consequências, mesmo que aquelas inesperadas. Então, é importante, né, que a gente consiga, na medida do possível, calcular, né, quais são as consequências, prever as consequências positivas, isso é excelente em uma tomada de decisão, como também as consequências negativas. A gente precisa, então, pensar sobre essa questão, beleza? Trago aqui para vocês uma atividade, olha só, né? As decisões que tomamos ao longo da nossa vida devem ser baseadas reticências para que você complete a nossa frase e a gente corrija a nossa atividade juntos.
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? As decisões que tomamos ao longo da nossa vida devem ser baseadas. Como será que você completou a nossa frase, né? Então aqui, ó, em princípios éticos, em princípios morais, né? Baseadas na responsabilidade civil, na responsabilidade social que nós temos com a gente, com o mundo, com a nossa comunidade, né? Considerando sempre as consequências das tomadas de decisão, uma possibilidade de resposta aí para a nossa atividade, beleza? Então aqui, ó, seja na vida pessoal, na vida profissional, né, na nossa vida, né, dentro de casa, na nossa vida privada, é sempre necessário fazer escolhas. A todo momento a gente está aí fazendo escolhas, né? Lembrem que mesmo inconscientemente nós fazemos a escolha e somos responsáveis pelas consequências das escolhas, mesmo aquelas inconscientes. Quanto mais conscientes estivermos, mais sábias elas serão. Então vamos pensar com a razão, né? Um processo, né, de tomada de decisão bem guiado ajuda a evitar resultados inesperados. Então a importância aí até de um planejamento para a tomada de decisões, né? De refletir sobre essas tomadas de decisão, diminuindo as chances de fracasso, né? Diminuindo as consequências negativas, os danos que uma tomada de decisão errada pode fazer e aumentando as chances de sucesso, né? De contribuir positivamente para o nosso desenvolvimento. Então a importância da tomada de decisões. E a tomada de decisão, gente, ela é constante e dinâmica, né? E envolve outras atividades no nosso dia a dia. Como a gente conversou aqui, né? Tomar uma decisão, a gente faz isso a todo instante, né? Mesmo que de forma inconsciente. É possível notar que a todo momento uma pessoa faz escolha, né? Até quando a gente pensa para falar, nós estamos ali, como eu vou dizer, qual é a melhor forma de eu dizer, para quem eu vou conversar. Então eu estou refletindo sobre uma tomada de decisão, né? Você pode conversar com pessoas mais experientes antes de tomar uma decisão. Isso é muito importante, principalmente, né, quando você está indeciso, não sabe, né, qual caminho tomar ou qual atitude vai ser melhor. Converse com uma pessoa mais experiente, né? O seu professor, a sua professora, por exemplo, pode te ajudar com relação a isso, né? Os seus familiares, pessoas, né, da sua confiança, né? Que você confia, que você tem essa relação próxima, você pode perguntar, ouvir um conselho dessa pessoa, né? Essas pessoas mais experientes têm uma vivência, uma experiência que pode nos ajudar na tomada de decisão. É importante que a gente valorize, né, o conhecimento dessas pessoas. Então, aconselhe-se antes de tomar uma decisão, principalmente das decisões difíceis. Converse, né, com os seus pais, converse com o seu professor, né, com aquelas pessoas que estão mais próximas. Olha aqui uma atividade, né? Maria Brasil, sua amiga, precisa tomar uma importante decisão, né? E ela foi conversar com você, afinal de contas, vocês são grandes amigos, ela tem uma confiança em você, ela te reconhece como uma pessoa correta, íntegra, né? Quais conselhos você daria para a Maria Brasil para que ela tome uma decisão a mais correta possível? Vamos responder a atividade e a gente já faz a nossa correção.
Pessoal, vamos então fazer a correção da nossa atividade, né? Qual é o conselho que você vai dar à sua amiga Maria Brasil? Ela tem que tomar uma decisão importante, né? Ela confia em você e ela foi conversar para que você possa ajudá-la nessa decisão. Você, que é uma pessoa ética, responsável, com valores, né, vai poder ajudar a sua colega, né? Então, primeiro é necessário refletir, né? Pensar aí na situação como macro, né? Não tomar nenhuma decisão baseada somente na emoção. Vamos ponderar a emoção e a razão. Pondere as consequências, né, da decisão. Projete cenários a partir da sua escolha. Converse com a sua família, peça conselho, né? Os nossos pais estão ali com certeza para sempre pensar no que é melhor para a gente. E reflita sobre a sua decisão. Os conselhos que você poderia dar para a sua colega, para Maria Brasil e para outros colegas que forem conversar com você. Então aqui, ó, na escola, na nossa família, em nossas relações pessoais, é mais importante que a decisão não seja tomada de maneira abrupta, né? Alguém te fez um convite ali, vamos viajar no próximo final de semana, você não pensou direito, falou, vamos. Poxa, mas daí você refletiu, você tem as tarefas de escola, né? Você já havia, né, combinado com a tua mãe, com o teu pai, com os teus parentes. Então não é bacana a gente tomar as decisões de maneira abrupta. A gente precisa refletir sobre elas, né? Nesse sentido, dá para a gente seguir alguns passos, né, para que seja bastante proveitoso a nossa tomada de decisão. Então vamos conferir quais são esses passos, né, que podem nos ajudar a essa tomada de decisão. Então aqui, ó, identificar o problema e defini-lo. Tá? Então eu tenho um problema, preciso definir sobre isso, pensar, então deixa eu focar, identificar esse problema e entender qual é esse problema, né? Coletar informações, né, sobre esse problema, sobre a tomada de decisão, entender melhor a situação, né? Analisar as alternativas existentes, né? Um problema, ele geralmente pode ter aí mais de uma solução. Uma escolha, ela pode ter mais de uma opção de escolha, né? Uma decisão, ela tem mais de uma opção de escolha. Escolher a melhor opção entre as alternativas, ponderando sempre as consequências dos nossos atos. Planejar, executar e monitorar e analisar as consequências. Quando a gente consegue já prever essas consequências, a gente vai monitorando os impactos dessas consequências. Olha que importante, né? Esse passo a passo para que a gente faça a tomada de decisão. Trago aqui para vocês, né, uma atividade. A frase a seguir, ela contém propositalmente alguns erros, né? Vamos identificar esses erros e reescrever a frase corretamente. Para a tomada de decisão, identifique o problema. Não é necessário coletar informações. Analise as alternativas existentes e tome a decisão por impulso. As consequências não podem ser mensuráveis. Tenho certeza que ao ler a frase você já identificou alguns problemas nela, né? Identifique esses erros, reescreva a frase corretamente e a gente já corrige o nosso exercício.
Pessoal, vamos corrigir o nosso exercício. Eu tenho certeza que você aí encontrou os erros na frase, né? Então, em que destaquei para vocês, né, em verde os nossos erros. Então aqui, ó, né, a frase ela pode ficar, né, para a tomada de decisões, identifique o problema. É necessário coletar informações, analise as alternativas existentes e não tome as decisões por impulsos. E as consequências, elas podem ser mensuráveis, elas podem ser medidas, beleza? Pessoal, trago aqui para vocês, né, onde você deseja chegar, uma reflexão. E olha aqui a pergunta, né, o que Matrix, esse filme que revolucionou a indústria cinematográfica, né, e Alice nos País das Maravilhas pode nos ensinar sobre projetos de vida, né? Deixa o QR Code aqui do lado, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado por um vídeo, né, que explica essa relação, o que Matrix e Alice no País das Maravilhas pode nos ensinar sobre projetos de vida. Tem uma frase, né, no livro Alice, o País das Maravilhas, em que ele diz, né, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então a gente precisa definir o nosso caminho, os nossos projetos, mensurar as consequências das nossas decisões. Então só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você vai assistir um vídeo sobre essa relação dos projetos de vida, Matrix e Alice no País das Maravilhas. Beleza? Galera, então aqui, ó, quanto conteúdo, né? Conteúdos importantes, né? A partir de agora, tomar uma decisão não será mais uma tarefa mecânica. Nós vamos refletir sobre essa tomada de decisão. Vamos pensar muito bem, agir com senso de justiça, ética, coerência e com racionalidade. Converse sempre com seus pais, né? Você vai tomar uma decisão, está indeciso, converse com os seus pais, converse com o teu professor, converse com as pessoas que você tem confiança e sabem que querem sempre o melhor para você. Lembre-se que todas as decisões têm as suas consequências, positivas e negativas, e é necessário a gente pensar nelas também, beleza? Pessoal, agradeço a presença de vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.